Sabe, muita gente olha para o Antigo Testamento e enxerga uma porção de livros soltos, um pouco de lei aqui, umas histórias ali, poesia, profecia. Mas e se tudo isso for, na verdade, uma única e gigantesca história? Vamos mergulhar nisso para entender como esses 39 livros se conectam, contando uma narrativa épica com começo, meio e fim. Então, a pergunta é essa: a gente está diante de uma simples biblioteca, uma coletânea de textos ou de uma história só, com um enredo que se desenrola? Porque, olha, entender isso muda completamente a nossa leitura. Em vez de ver só regras e contos isolados, a gente começa a enxergar um fio condutor, uma trama sobre criação, sobre um grande problema e sobre um plano de resgate que atravessa séculos. Bom, toda grande história precisa de duas coisas, né? Um ponto de partida e um conflito central para dar o start em tudo. E com o Antigo Testamento não é diferente. A narrativa abre com um cenário perfeito, mas logo de cara já introduz um problema fundamental que vai mover toda a trama que vem pela frente. E aqui estão os dois pilares que sustentam tudo. De um lado, a criação. Pensa nisso como a origem de tudo, um começo bom, organizado, divino. E do outro lado, a gente tem a queda, o momento em que o pecado entra no mundo. É aqui que aquela relação perfeita se quebra, e isso cria a tensão que a história inteira vai tentar resolver. É o clássico paraíso perdido que dá início à jornada. E aquele problema que começou lá na queda não foi um evento único, que aconteceu e pronto. Ele continua aparecendo num padrão que a gente chama de apostasia. O que é isso, afinal? É basicamente o ato de virar as costas para Deus, de quebrar a aliança que foi estabelecida. Esse ciclo de quebra de confiança vai se repetir várias e várias vezes na história de Israel e explica muito do drama que a gente lê nos livros históricos. Ok, se o problema é gigante, o plano para resolver precisa ser também, certo? A partir daqui, a narrativa começa a focar na solução de Deus. E não é algo que acontece de uma vez só, não. É uma série de promessas, de acordos que se conectam, que a gente conhece como pactos ou alianças. E olha só como esse plano vai se revelando aos poucos. Começa bem amplo, com o Pacto Noaico, que é uma promessa universal de preservar a criação. Depois o foco afunila com o Pacto Abraâmico. A promessa agora é para uma família específica, envolvendo terra, descendentes e uma bênção que alcançaria o mundo todo. Em seguida, vem o Pacto Mosaico, que estabelece a lei e o compromisso com a nação de Israel. E, por fim, o Pacto Davídico, que promete um rei e um reino que durariam para sempre. Percebe? Cada pacto constrói em cima do anterior, sempre apontando para uma solução final, definitiva. Agora, uma coisa muito legal de notar aqui é como as promessas feitas a Abraão funcionam em dois níveis. Dá uma olhada na tabela. A promessa de descendência, por exemplo, se cumpriu em parte com a nação de Israel, mas a expectativa era de algo muito maior. Um povo de Deus que incluísse todo mundo. O mesmo com a terra e com a bênção. Aconteceram de forma limitada, mas sempre com um gostinho de que algo maior, mais global e completo ainda estava por vir. É uma tensão constante entre o que já aconteceu e o que ainda não se cumpriu totalmente. Só que mesmo com um plano divino em andamento, a história humana, bom, ela é cheia de tropeços e conflitos, né? Os livros históricos do Antigo Testamento são basicamente a crônica dessa luta constante do povo escolhido para tentar fazer a sua parte na aliança, e não foi fácil. Essa linha do tempo aqui mostra perfeitamente esses altos e baixos. A gente começa com a era dos juízes, uma liderança mais descentralizada. Depois vem a monarquia unida, o auge, com reis famosos como Davi e Salomão. Mas logo a coisa desanda. O reino se divide e os dois reinos acabam caindo, levando ao doloroso exílio. A história termina com uma restauração, mas ela é só parcial, sabe? Deixa aquela sensação de que falta algo, de que a história não acabou de verdade. E dentro dessa montanha russa histórica, um ciclo se repete o tempo todo. Começa com um período de fidelidade, que traz paz e prosperidade. Inevitavelmente, isso leva à apostasia. O povo se afasta de Deus. Como consequência, vem o juízo, invasões, exílio e aí, por fim, um período de restauração, quando o povo se volta para Deus de novo. Esse padrão deixa clara a tensão entre a graça de Deus e a falha humana constante. Mas a história não é só sobre o que aconteceu, sobre os eventos. Para entender a narrativa de verdade, a gente precisa mergulhar nos sentimentos, nas dúvidas, no coração da experiência humana desse povo. E é aí que os livros poéticos e de sabedoria entram em cena. Essa citação aqui é fundamental. Pensa nos Salmos como a trilha sonora emocional de toda essa história. Eles mostram que ter fé não significa ausência de dor ou de dúvida, muito pelo contrário.
É um convite para levar tudo, a alegria, a raiva, a angústia, o lamento, diretamente para Deus. É um retrato super honesto e cru dessa relação. E a narrativa não tem medo de tocar em feridas, em perguntas difíceis, como a questão do sofrimento. O livro de Provérbios, por exemplo, traz aquela sabedoria mais geral. Quem faz o bem, colhe o bem. Quem faz o mal, colhe o mal. Mas aí chega o livro de Jó e vira essa mesa. Jó mostra um homem justo que sofre absurdamente, e isso força uma reflexão muito mais profunda sobre a justiça de Deus, sobre os mistérios que a nossa lógica simplesmente não consegue alcançar. Então, com uma história cheia de ciclos de fracasso e uma restauração que ficou pela metade, a narrativa caminha para o seu clímax. Fica cada vez mais claro que o sistema atual, a aliança como estava, não era suficiente. Uma solução nova, definitiva, era necessária. E essa esperança começa, pouco a pouco, a tomar a forma de uma figura, um Messias. E é aqui que todas as pontas soltas da história começam a se amarrar de um jeito incrível. Os profetas começam a pegar fios de toda a narrativa, aquela promessa antiga de um descendente, lá de Gênesis, a esperança de um novo profeta tão grande quanto Moisés, a aliança de um filho de Davi que teria um trono eterno e até mesmo a imagem chocante de um servo que sofre pelos outros. De repente, todas essas promessas tão diferentes começam a apontar para uma única pessoa. E é bom entender que os profetas não eram só videntes do futuro. A mensagem deles era urgente, para o agora. Eles falavam sobre um juízo que estava para chegar, como um chamado ao arrependimento. Mas mesmo nos avisos mais duros, eles sempre pintavam um quadro de esperança lá na frente. Eles garantiam que a falha humana não teria a palavra final. Eles apontavam para uma restauração muito maior que ainda estava por vir. Então, no fim das contas, a gente consegue resumir a história toda em 4 grandes atos. Começa com a criação, o plano perfeito. Aí vem a queda, que introduz o conflito. A eleição de um povo se torna o veículo para colocar o plano de resgate em ação. E tudo isso aponta para a redenção, a promessa da restauração final através do Messias. Quando a gente olha assim, os 39 livros contam uma única e coerente história, onde cada pecinha tem o seu lugar. E, para fechar, fica uma pergunta. Porque essa história não é só um registro do passado, né? As ideias dela sobre justiça, redenção, sofrimento, esperança, tudo isso formou a base do pensamento de muita gente e continua a influenciar bilhões de pessoas até hoje. Então, como é que essa antiga, essa épica história de promessa e redenção ainda ecoa e ajuda a moldar o nosso mundo? Pelo visto, a história ainda não acabou.